por favor, João Bop, diretor do programa, e Eduardo Rocha, nosso diretor de imagens. As contratações coloradas em 2025. Chegadas coloradas em 2025. Deixa essa tela um tempo, só essa tela aí, Chiclé, por favor, porque eu quero que o torcedor do Internacional faça a seguinte reflexão, a mesma que eu vou propor aqui para a bancada. Quem se salva? E tem que olhar custo-benefício. Exatamente. Né? Quem se salva? Quem deu resposta? A tela, na minha visão, Carlos Guimarães, ela é autoexplicativa do porquê que o Inter está na situação que está. Bernabéu. A gente considera o Bernabéu uma chegada porque o Inter adquiriu. Ele já estava no Internacional. Tá? Já estava no Inter. E a gente precisa ser honesto, né? Ninguém, naquele momento, considerou isso um erro, tá? Ninguém classificou como um erro. Havia um clamor para a permanência dele. Tá certo. Então eu acho que a gente precisa falar antes, porque a contratação acontece antes. Ninguém classificou como um erro, ok? Esse aí a gente... Juninho, Ramon, lateral esquerdo, Richard, volante, o Alan Rodrigues, Kaique Rocha, Ronaldo, Diego Rosa, Romero, Vitinho, Carboneiro e o Alan Benítez. Nós vamos analisar todos os nomes, né? Não estamos dizendo que essa lista ela é toda equivocada, né? O próprio Guimarães já falou que o Bernabéu, na época, todo mundo aprovou, disse que não tinha como não fazer. Transferir, por exemplo, da mesma forma que o Bernabéu foi uma espécie de unanimidade para que fosse contratado, o Kaique Rocha, os sem custos ali, foi uma unanimidade ao contrário. Todo mundo disse, mano, não precisa trazer esse jogador, né? No fim das contas, ele deu lucro, né? Pois é. Ele veio de graça e saiu por 2 milhões de alguma coisa. Exatamente. Então é um trabalho assim de medir as coisas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também para entender o que é contexto, como que o jogador, dentro de um contexto, não conseguiu jogar e daqui a pouco esse cara pode jogar num outro lugar. Então é uma lista... É que assim, tem uma outra situação que a gente... Que varia, né, Amadeu? Porque olhando assim, friamente os números, parece ser muita coisa, né? Mas se a gente for analisar o contexto do futebol hoje, o investimento que as equipes vêm fazendo, eu acho que o que a gente tem que se basear mais é pelo custo-benefício, como o Bruno falou. Porque os investimentos que os clubes vêm fazendo hoje no futebol é um absurdo. A gente está falando, 34 milhões de reais pelo Bernabéu é muito. Mas quanto o Flamengo vai pagar no lateral direito, para trazer no lateral direito? Quanto paga o Palmeiras pelo Vitor Roque? Mas eu acho que o Flamengo e o Palmeiras é uma exceção. Não, mas Luiz, tá muito dinheiro. Tá muito lá em cima os valores. O problema é o que você investir e o que o jogador te entregar de volta. A receita do Flamengo é um bicho. É o custo-benefício que a gente tem que ver. O do Inter deve valer o custo do Inter ano deve ser 450, 500 milhões. Não é menos que isso. O pensamento é outro, cara. O orçamento. Também, Magrão. Quem, antes de serem contratados, quem você contrataria? Quem realmente... poderia ser considerado uma aposta, um jogador a acrescentar. Vamos lá, vou pegar um jogador aqui. Que veio chega também. Chega um pouquinho pra lá, Gamba. Bota na tela aí, Chiclé. Bota na tela aí. Vamos lá. Pra gente. Preenche aí. O quarto jogador da lista custou 1 milhão, que é o Richard, né? Que não tem perfil pra jogar no Inter. Não tem Perfil. Eu acho que... Perfil de jogo não é pro Internacional, não é pra time gaúcho, não é pra jogar no Sul. Eu vou um pouquinho adiante de ti, ao considerar que é um jogador que não tem pra mim qualidade para jogar no Inter, mas é qualidade subjetiva, eu sei, mas na minha interpretação, no meu ponto de vista, é um jogador que não tem qualidade necessária, não reúne ali boas qualidades para estar num time do tamanho do Inter. Não quero acabar a profissão do rapaz, pode jogar em outro lugar, mas no Inter eu acho que não, né? 1 milhão. Cara, será que era necessário contratar esse jogador? Né? O Ramon, lateral esquerdo, 9 milhões. É um jogador que foi uma convicção. Pô, se contrata esse jogador, foi uma questão de contexto ou é uma questão de qualidade? Porque daí a gente entra com debates que são antes. Porque depois é mais fácil falar, não, o cara não deu certo, errou. Não, o Bernabéu não é um erro. Não é um erro, porque antes a gente dizia, não, tem que investir. Mas quer ver uma coisa? Eu vou pegar a tua lógica do antes, tá? Do antes. O antes aqui, a maioria da lista, nós falamos que não eram jogadores para o Internacional. Absoluta maioria da lista. Absoluta maioria. A gente falou antes. E o torcedor colorado que está nos olhando agora e olha para essa tela, no momento atual, sabe o que ele está dizendo em casa? Só se salva um. Cara, mas eu vou te falar. Só se salva o Carboneiro.
Não, o Vitinho também. Que eu não sei se vai ficar. Às vezes o sem custo também custa caro, tá? Também por empréstimo. Vitinho O se sem salva. custo custa caro dentro de campo. Eu acho que o Alan Rodrigues Tá? também salva. O Romero, o mas Oscar um Romero pouco aqui, ainda. não teve custo. Só que entrou e não correspondeu. Isso aí também não é o prejuízo financeiro. É o prejuízo jogando. Não, tem o salário do cara, né? O prejuízo Entendeu? Tem de não- salário e não tá jogando de graça. Prejuízo Então de tem não colocar custo sim. um guri Zé, da tem base no custo. lugar também. Esse é o Isso. ponto, é esse o ponto. e sabe- Gente, Richard, Ronaldo, até o Alan Rodrigues, Kaique Rocha, Juninho, Diego Rosa. Diego Rosa, quanto ganhava ali, mais ou menos, só pra ter uma ideia? Alan Não Benítez. sei. Só que tudo travou a base do Inter. Desculpa, Esse pra mim é o ponto. É que assim, Mas, Só que tudo. mas a base do Inter também não. Sabe o que eu fico. Quando a gente analisa isso daí, a gente vê. A gente comentou acho, semana passada, essa semana, dos treinadores quando eles chegam e quem contrata não é o clube, é o treinador. O Richard veio numa transição que o Inter já sabia que ia trocar o Roger. Já sabia que ia trocar o Roger. Então, quando vem o Richard, será que era a hora de trazer o Richard? Porque agora o Richard não vai jogar. O Ronaldo era um jogador que o Roger pediu, que trabalhou com ele. Vai ficar. E aí tu vai acumulando. O Luiz colocou um ponto que o sem custo, não existe sem custo. É isso. Quando não tem custo, o salário vai lá em cima. Com certeza. Porque o empresário sabe que o jogador está livre e ele infla o salário do jogador. Então, não tem a transferência, tá? Para deixar bem claro, mas tem o salário que ele aumenta. Então, se você colocar quanto que é o valor mês desse jogador, ou pegar os jogadores, somar salário, transferência, óbvio que vai ser menor, mas ele aumenta na comissão, ele aumenta na... Com certeza. Então, assim, não é esse sem custo aí, ele é meio ilusório. São as Não, luvas também diluídas isso. no contrato. Isso, é ilusório. O que ele... Tu tem ali, ô Magrão, um resultado esportivo, que é o cara entrar em campo e não render. Foi o que eu falei. Que é trágico, cara. Trágico. É Que muito trágico, pior. porque, assim, é terrível, sabe? terrível, com certeza. Só para terminar o raciocínio, quando tu tem um jogador que está livre no mercado, tá livre, tu acha que o empresário ou o jogador, ele vai ficar livre? Ele sabe que ele está livre. Ele vai negociar como se fosse um jogador que tem um clube. Fala, ó, eu tô livre. Só que se vocês iam pagar 10, para mim vocês pagam 5. Então não é livre, que aí embute esses 5. Então esse livre no futebol ele não existe. Sim, só a o jogador só diferença vem ter o é que salário não existe. dilui no Isso não existe. no Quem está salário. assistindo, não existe isso para diluir no salário. Exatamente. Mas olha Bem só, observado. eu quero fazer um pouco do advogado do diabo aqui, tá? Porque assim, ó, é claro que muitos desses nomes o Inter não deveria realmente ter contratado. Mas vamos lá, o Inter começou a temporada e a maioria desses jogadores foram contratados no início da temporada. Outros vieram para repor, tá? Eu olhava pro time do Inter e eu lembro que o Guimarães discordava aqui, mas eu via o Inter em condições de ganhar um grande título nessa temporada, com o time do início do ano, que foi campeão gaúcho de forma invicta, né? Superou o Grêmio com tranquilidade. Inclusive, se eu não me engano, a estreia do Campeonato Brasileiro foi contra o Flamengo no Rio de Janeiro, e o Inter sai na frente, toma um empate, empata lá, 1-1, né? O Inter estava sustentando bem. Por quê? Porque tinha um time com um goleiro que na época, se eu não me engano, era o Rocher, né? O Rocher joga no Maracanã contra o Flamengo, né? Ele se machuca ali, inclusive. Né? Tinha o Rocher, mas o Antony também estava bem. O Inter tinha o Aguirre, que estava bem. A zaga estava boa com o Vitor Gabriel jogando pela esquerda, do lado do Vitão. O Bernabé até então não vivia uma fase ruim. O Fernando, para mim, era o grande jogador do time do Inter. Né? Esse é o Era o estrago. grande jogador, exato. Aí tinha o Thiago Maia ou o Bruno Henrique, enfim, Alan Patrick, o Wesley, por mais que não tenha feito uma boa temporada, a fase não era boa, a gente sabia da importância dele, pelo menos no aspecto Mas tático. eu falei que esse jogador ia fazer falta. Muita falta. Eu comentei com o Magro que eu falei, esse jogador vai fazer falta lá na frente com o Inter. Exatamente. Eu também acho que fez. Aí tu pega, dentro daquele time que estava ainda encaixado pelo Roger, o Borré estava bem, tinha o Valência, enfim, o Inter tinha um time titular. Por que eu lembrei o time titular do Inter? Para mostrar que desta tela praticamente ninguém veio para ser titular do Inter. Bernabé. Eles vieram praticamente ninguém. Sim. Eles vieram como peça de reposição. O Bernabé, como tu mesmo disse na abertura do programa, Guimarães, tinha que ser contratado. Ninguém deu contra, né? O Juninho veio para ser uma peça no banco. O Ramon, eu acho um absurdo o valor pago. 9 milhões para um lateral Pelo Juninho reserva. Tá, pode ser o valor. Richard não dá. Eu acho que o Alan Rodrigues é bom jogador, tá? Eu acho que quando o Inter se organizar, ele vai jogar. Eu não acho que ele seja insuficiente, é que o time do Inter tá todo bagunçado, e ninguém consegue jogar mesmo. O Kaique Rocha veio de graça, me ajuda ali, Gamba. Ronaldo.
Ronaldo era o homem da confiança do Roger, veio de graça. O Diego Rosa veio de graça. O Oscar Romero de graça. O Vitinho veio de graça. Acho que é bom jogador. Carboneiro, empréstimo. O Alan Benítez não joga nada. Mas uma coisa assim, ó, que eu quero colocar só para concluir o raciocínio. Concordo com vocês. O jogador de graça tira espaço da base. Eu mesmo coloquei aqui. É melhor colocar a base do que o jogador insuficiente para o clube. Mas o Magrão tocou num ponto que talvez seja o grande problema do Inter hoje. Não tem base. Onde está a base do Inter? O Inter não revela jogador há muito Esse é um tempo, debate né? importante. Eu só quero concluir aqui em cima do O que o mercado Bruno está apresenta falando. outros jogadores também. A tese do Bruno é no sentido de nenhum, né? Ou praticamente Quase nenhum veio para ser titular. Veio para ser titular. Só que aí que entra o meu ponto. Só o Bernabé. O meu ponto é justamente esse, Bruno. Sempre acabam jogando. Esse é o ponto. Porque houve saídas. Esse é o ponto. O Inter não cuidou da reposição. O Inter não cuidou da alternativa. Cara, mas aí é o Flamengo, gente, Romero desculpa. joga. Ronaldo joga. Aí Richard foi para um jogo decisivo. Para repor tem que ter Todos dinheiro. jogaram. Não, mas assim, Para repor tem que ter dinheiro, tem que dinheiro. Quem jogou no Fluminense foi o Ronaldo. Tudo bem, mas aí não Tu é o entende? Flamengo. Mas aí é velho. o erro. Tudo bem, é o mas erro, de olhar para o mercado. Não tem O que dinheiro. o Bruno estava querendo dizer, o Inter termina o ano bem, faz um gauchão, por mais que falem gauchão, é um título sim, por mais que falem que não, é um título sim, porque gauchão, dá confiança, né, gauchão quando não ganha, é um tumulto, tá? Então tem que ganhar o gauchão sim, o Inter fez bem, jogou, ganhou o gauchão invicto, de forma invicta, só que acontece que a reposição do que tinha de bom, que começou o ano, que terminou o ano bem, não veio à altura. E aí tu vai falar assim, tá, mas os valores para o Ramon e Juninho traz um só que tenha uma qualidade. Volto a falar, essa coisa de graça que veio livre não existe, porque ele infla a folha de pagamento, continua tendo custo para o clube. E aí o treinador que trouxe vai embora e o jogador vai ficar lá e o clube vai ficar com o jogador com esse peso, tendo que pagar salário, depois tem que emprestar o jogador, porque o treinador chega e não quer mais o novo, e empresta o jogador tendo que pagar parte do salário. E aí quando você vê, você tem uma folha de pagamento de X, mais uma folha Y, os jogadores estão emprestados e você está tendo que pagar. Porque o jogador não vai sair sem não receber. Não, perfeito, mas é que eu acho que esses jogadores ganharam destaque porque houve saídas, entende? É que não é só porque a questão da base. Se o Fernando tivesse ficado, o Alan Rodrigues não teria nem sido contratado. Ele veio porque o Thiago Maia foi o primeiro volante e ele veio para repor a saída. O Richard é a mesma coisa. Tá, sim, o Richard eu concordo, o Richard não precisava ter sido contratado. Eu não tô o passando Ronaldo pano para é uma todas as reposição. contratações. Aí que tá, eu o tô tentando Ronaldo- entender que vieram pro banco. Vamos lá. E aí o Gama diz o seguinte: não, mas o Inter tem que contratar melhor pro banco, mas daí é o Flamengo, velho. Não. Aí é o Flamengo, o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem time titular e Esse é muito reserva. fácil para trabalho da direção. Aí é muito Esse é o fácil. ponto. Aí não tem dinheiro. O que eu penso... Vocês exageram. Não é um exagero. Eu vou tentar, inclusive tentar te provar que não é um exagero, tá? Olha só. A base não funciona. O Inter não tem jogador na base. O diagnóstico é que os caras da base ainda não têm condição de assumir o time titular. Beleza, tu vai ter que fazer o quê? O uso do mercado. Mercado que não é o Gabriel. Mercado que é a investigação a respeito de jogadores que podem estar disponíveis ou que não custam muito, né? A famosa prospecção que a gente tanto chama. Onde você organiza os dados, organiza as necessidades. Beleza. Não é possível, me desculpem, mas não é possível num trabalho decente de investigação, de prospecção, você não achar nos filtros colocados um cara, um primeiro volante, melhor que o Richard. Me desculpa, gente. Aí é mau uso da prospecção, porque a gente parece que, não, ou são esses ou não tem reposição, porque a base não funciona. Não, o mercado ele pode te apresentar outras alternativas, diversas alternativas, para chegar e ajudar mais do que alguns jogadores que estão aí. É isso aí. Guimarães, indo um pouco mais além, eu vou mais além do que você está falando. Tu nunca contrata jogador para ser reserva. Quando tu liga pro jogador para trazer ele, é para jogar. Quando tu senta com o treinador para definir que perfil que você vai contratar, é para jogar, não para ser reserva. Então todos eles aí, quando foi conversado com o Romero, com o Ronaldo, passaram um prospecto do que ele ia fazer, da posição dele, do que precisava dele em campo. Então isso foi feito errado. Não que contrataram para ser reserva. Tu não vai ligar pro jogador e falar, ó, tu vai lá para compor o grupo. O cara não vai vir. Com certeza com o Richard, falaram, ó, o Fernando tá saindo, pode sair o Thiago Maia, que estava naquela situação do Thiago Maia de saída. Mas tem muito erro, Magrão. Então, O Internacional contratou o menino. Só assim, o último ponto que eu queria falar do Fernando. Eu não vejo erro da diretoria, tá? Do Fernando.
Porque não tem como você ficar com o jogador falar para você que ele eu vou tratar em outro local. Mas a gente tá aqui no programa e fala assim, não vou fazer o programa dos próximos 3 meses, vou fazer fora porque eu tenho um problema, eu faço só à distância. Sem ter o cuidado do clube, recebendo pelo clube. Então assim, no caso do Fernando, eu não houve equívoco da diretoria, porque é difícil você controlar um grupo, um jogador tá lesionado, todo jogador que se machuca trata dentro do clube, sob os cuidados do médico do clube, e o jogador não querer tratar no clube, vai tratar em outra cidade. Então ali foi difícil a situação da diretoria, eu vi que cobraram muito o presidente, os diretores por isso, mas o caso do Fernando foi um caso atípico. E eu acho que é ali que desencadeou todo o castelo que desmoronou. Mas o Magrão, que foi a saída do Fernando. Mas aí que tá. Mas aí que tá. Vocês estão conversando sobre o mesmo assunto, mas o meu ponto pro Magrão é o seguinte: o Fernando era o jogador diferenciado no time do Inter. Ele era o pilar de sustentação do time do Inter. O Alan Patrick crescia com o Fernando. O Fernando tendo no time do Inter esse patamar, não é o caso de abrir uma exceção para o Fernando. Cara, tá bom, trata lá em Goiânia, trata lá com o médico da tua tem confiança. uma coisa mais grave ainda. Trata lá, a gente espera contar contigo ainda. Não era abrir uma exceção que talvez o grupo entenda. Eu vou te dar um exemplo, Magrão. Antes do voltando Fernando agora, chegar, igual. antes do Fernando se machucar, o Ronaldo foi contratado. Vocês lembram por que o Ronaldo foi contratado? O Ronaldo é uma reposição ao Rômulo. Não, gente. Se o Rômulo é negociado, você não precisa gastar ou inchar o grupo com uma reposição ao Rômulo. O Diego Rosa é um jogador trazido para ser a reposição de ninguém, do Bruno Gomes, que se machucou. Tem do Luiz Otávio lá. O Romero é um jogador que... mas o Alan Patrick precisa de um reserva. Cara, ele reúne características... O Romero reúne características. Quando a gente fala, por exemplo, sobre futebol ser intenso, intensidade, e a gente bate nessa tecla, e acho que os clubes precisam bater nessa tecla também, tu não traz o Romero que reúne características que são completamente contrárias a um cara intenso, entende? Eu acho que o Vitinho é pensado depois da lesão do Tabata, ou para ser um jogador ali, o meia-ponta pela direita, né? Carboneiro, ok. O Alan Benítez é um completo desconhecido, será que não daria para... Depois da entrevista dele contra o Fluminense, viu que ele tá totalmente fora. Gente, e outra coisa, a gente fala em dinheiro, né? A gente fala em dinheiro e contratação. Tipo, as pessoas falam assim, precisa ter dinheiro para fazer grandes contratações. Não, eu discordo. Às vezes não precisa ter muito dinheiro para tu fazer grandes contratações. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Sabe quem o Palmeiras contratou agora? Agora não, faz uns 5 meses, já no meio do campeonato da Série B, o Palmeiras foi atrás do zagueiro do Novo Horizontino, que é um baita zagueiro jovem de 23 anos. Tu acha que o Palmeiras gastou o quê? 10, 12 milhões, 15 milhões para contratar um jogador desse? E o Palmeiras não foi lá olhar um jogador que está na Série B para contratar? E é um baita zagueiro. Luiz. Entendeu? Então, assim, precisa de muito dinheiro para trazer jogador. Tudo bem, mas assim, eu acho que... Só que você colocar um jogador do Novo Horizontino hoje no Palmeiras, é muito mais fácil esse cara se desenvolver, que vai ter lastro e tempo para se desenvolver, do que o Inter sair, pegar um jogador do Novo Horizontino e trazer e jogar. Porque o que o Inter trazer agora vai se cobrar... Tudo bem, se o Inter colocar 100 mil, a gente vai cobrar que tem que pôr para jogar. O Palmeiras... Pega o jogador, deixa lá... Mas eu entendo, mas isso foi 5 meses atrás. 5 meses atrás o Inter não estava mal assim. O Palmeiras contrata... Então tu dava para tu trazer magro, isso foi uns 5 meses atrás. Mas o Palmeiras contrata jogadores que a gente nem sabe, que fica lá, aí vai aos poucos, mas o cara tá no Palmeiras. E aí ele vai dando tempo pro cara... Porque tá ganhando título há muito tempo. O Inter vive, mas independente se ganha título ou não, isso é convicção. O Inter trouxe o Gabriel Barros, destaque do Ituano. Foi antes de eu chegar. Gabriel Barros. Eu vi esse menino jogando no Ituano, uma fumaça voando. Chegava no Inter, a bola queimava. Porque a pressão era muito grande. A pressão... É que a gente fala, Luiz, a gente sempre conversa isso fora. Tu jogar numa equipe menor e jogar numa equipe grande, ou tu tem muita cancha, tu segura muito, ou tem que ter uma preparação muito boa. E colocando os caras Mas Magrão tem que ter preparação. Tem perfis, tu falaste de perfil mas essa preparação tem que existir, Tem perfis que a gente sabe que não vão funcionar. O grande Corinthians lá do Tite, tá? O grande Corinthians do Tite, vou voltar um pouquinho no tempo para justificar o que eu tô falando. Ralf Barueri, Leandro Castan Barueri, Paulinho Bragantino, Romarinho Bragantino, o Chicão, o zagueiro que jogou no Atlético,
No Atlético de Madrid. O Grêmio pegou alguns do Paulista. Jogou também. o Felipe. Da onde ele veio? Felipe. O Grêmio Onde ele pegou o veio? Paulista. Bragantino. Vitor Porra, Hever, cara, vieram do tem que olhar Paulista. pra esse Vitor mercado. Hever, vieram do Paulista, o Chicão era figueirense. Tu tinha um perfil de jogador. Mas eles estavam, o Corinthians naquele momento estava na segunda divisão. Tudo era aceitável naquele momento. Não, mas Tudo um se aceitava. depois, alguns chegaram um pouquinho depois. Qual o ponto que eu quero chegar, tá? O ponto que eu quero chegar é justamente um trabalho de prospecção. O Richard, ele não é o Gabriel Barros, ele não é nem o Kaique Rocha, ele não é esses jogadores que são assim, caras mais jovens, que estão em times menores e que vão sentir a pressão. O Richard é um rodado. É um super rodado e que nunca marcou em nenhuma equipe que ele jogou. Então, será que é um perfil necessário até de carreira? É um perfil necessário e que vai ajudar? Já se sabia, o cara tem 3 partidas pelo Inter. Luiz Mário, vale a pena o Internacional comprar o Carboneiro já ao final do contrato de empréstimo? É o jogador que o Internacional tem que fazer, digamos assim, o all-in financeiro 3 pro milhões futuro? e meio de dólares. Essa pergunta aí não é tão fácil, mas eu contrataria. Pelo jogador que ele é, ele mostrou realmente que é um jogador qualificado, um jogador que, para mim, é o melhor jogador do Inter. Né? A gente falou ali que foi o jogador que o treinador do Inter colocou no banco, né? Era o jogador que estava mais performando ali do Inter e foi para o banco. Eu contrataria sim, fazia essa aposta. Eu vou usar a expressão que o Bruno usou ali, né, do advogado do diabo. Agora eu vou ser o cara que vai botar a vírgula ali, tá? O receio, tá? Pegando o histórico recente do Internacional. Jogadores que viveram um grande momento, o Inter foi lá, contratou e aconteceu isso aqui. Cara, mas eu acho assim... O Inter foi lá, contratou e aconteceu isso aqui. Eu entendo o teu raciocínio. O meu receio, Bruno, eu não condeno caso a opção do Inter seja por contratar, porque ele está mostrando no campo. O meu receio é, tu vai lá e bota 3 milhões de dólares o 2026 do Carboneiro. Eu vou mais além. Eu vou mais além. Para ter uma resposta mais concreta para você, a minha resposta, se contraria ou não, precisa ver o comportamento dele dentro do grupo. Qual o comportamento desse jogador? Também. Porque que tem jogador que ganhando 10 é uma coisa, né? É isso. Ganhando 100 é outra. É isso. A cabeça é outra. Então, para ter, eu não tenho a certeza porque eu não estou lá dentro. Para ter a certeza, só o campo em si, muito bom. Mas por que ficou no banco? A gente está criticando, né? Por que ele ficou no banco? A gente não sabe. A gente não sabe o dia a dia, a gente não está lá qual o comportamento dele. Que é fundamental. Não estou falando no caso dele. Porque tem por que esse jogador, quando vem, aquela coisa, quando tu vem, tu tá aceitando tudo. Depois que você chega num patamar, tu muda a cabeça. Não sei se é o caso dele, mas assim, quem tem que analisar é quem tá lá dentro, porque são 3 milhões e meio para um clube que está endividado. Mas vou te falar assim, ó, eu acho que isso que o Magrão tá colocando do dia a dia do atleta tem que ser, obviamente, muito levado em consideração. Como a gente não tem essas informações de dia a dia, eu vou falar em cima do que a gente vê no campo. Tá? É isso. Eu falei isso também. Pois é, eu entendo perfeitamente o teu raciocínio, Gamba. Eu acho que muitos torcedores estão, inclusive, com esse receio justamente por esse motivo. Jogadores que vão muito bem no empréstimo, e isso a gente tem não só no Inter, no retrospecto recente, mas ao longo da história. A gente poderia ficar até amanhã aqui citando jogadores que passaram por isso. Empresa de comunicação, o cara no estágio é um leão, é contratado, é um gatinho. Exatamente, um abraço pro Mol. Tô brincando, o Mol é muito bom. Como tem também um monte de jogador que treina pra caramba, chega num jogo não joga nada. Leão de Vai, eu brinco com o Mol porque eu amo ele. O Mol é bom contratado e como estagiário. Mas eu quero dizer o seguinte, voltando à seriedade aqui. Eu acho que cada caso tem que ser analisado de forma individual, tá? Eu não vou botar o Carboneiro no mesmo caso, porque eu acho que cada caso é um caso. No caso do Carboneiro, eu vejo o seguinte, antes o Magrão estava falando algo que é muito, por mais que a gente possa aqui, é um absurdo, não pode ser assim, mas é a realidade. O futebol tá caro. Então hoje eu não acho 3 milhões e meio de dólares um valor alto para um atacante, porque eu tô comparando com a realidade do futebol atual. É alto pro Inter que tá quebrado. Tudo bem. Eu quis dizer isso, o Inter pro Pode Inter. ser, mas eu tô falando, Então tá bom, aí tu não contrata ele, vai contratar quem? Isso, porque eu tô falando... Mas o Inter não tem dinheiro, Mas Luiz. tu não Então ninguém, fecha a porta. Mas não é, o ponto é que tu não vai achar uma outro coisa- da mesma qualidade por esse valor. Já adaptado, Não vai achar. já adaptado. Exato. Ó, ele finaliza bem, ele tem drible. Ele é bom Ele é um jogador, atacante sim. que trabalha como meia também, ele não é só aquele ponta que fica colado na linha lateral, ele puxa pra dentro, Eu ele já pagaria, jogou só que centralizado. a Eu gente acho não que sabe vale, cara. se vai dar... Quantos anos tem o Carboneiro? Ele é novo, tem mais isso, ele tem Acho que é 24 24, anos no máximo. jovem. Todos os pontos de vocês são bons.
mas faltou, acho que uma perguntinha só. Foi colocado assim meio de passagem, mas tem uma perguntinha que tu tem que fazer. Não, ele tem 26 anos. Né? Nesse momento. 26. O Carboneiro, acho que tem que ver a questão de grupo realmente, né? Porque isso é fundamental, fundamental. Porém, tem uma coisinha que se resolve com papel e caneta na mão. Que é a seguinte, ó. 3,5, é isso? Isso. Dólares. 3,5 milhões de dólares. A pergunta primeira é, beleza, a gente tem isso? Foi o que eu falei. É isso? No que É isso que eu a falei. gente... É isso aí. Foi o que a minha Exato. colocação foi essa. A gente tem? E eu vou... Mas é que os debates ficam diferentes, né? Os debates eles ficam diferentes. Uma coisa é, vale. O Inter tem como pagar? Tu fez uma pergunta diferente. Tu fez uma pergunta pra mim se eu compraria. Agora, se eu não tenho dinheiro, não compraria. Faz o que daí, então? Se eu tenho uma vai embora o receita Carboneiro. grande, Quem joga? Se eu tenho uma receita grande, se eu tenho uma receita boa, tá? É troco. Não, pode trazer... A segunda pergunta tem que se fazer, que infelizmente o futebol brasileiro ainda é futebol exportador, né? A segunda pergunta é, beleza, se a gente investir os 3,5, por quanto a gente consegue vender depois? É uma pergunta. Quem joga se ele for embora? A questão Porque é o futebol seguinte, ainda tem que ganhar. A questão é a seguinte, mas tu ainda precisa ter Não dinheiro. dá pra... Tem outra coisa. Não, tudo bem, Não cara. adianta tu ter o Carboneiro O Inter vai cair, né? e tu ter um buraco na lateral direita porque tu não tem dinheiro pra contratar um lateral decente. Não adianta ter o Carboneiro e ter um buraco na lateral esquerda porque tu não tem um lateral decente. Ter o Carboneiro e ter como primeiro volante o Ronaldo, que é o que deu, é o que sobrou. Tu tem que ver o teu grupo, cara, teu orçamento. Guimarães, o valor do Carboneiro não é alto. 3 milhões e meio de dólares. Num clube endividado impacta tudo para bem, outras posições. mas olha só, Impacta. um jogador da qualidade dele, da posição dele, que já está adaptado, como disse o Luiz Mário, tu não Tem que ter cuidado, encontra deixa. por um valor igual ou menor. Pode ser, mais pode caro. ser. Não acho. E aí daí tu não fica com ele. A minha pergunta é, tu coloca quem? Pode Dia ser. eu vi o Grêmio fazer o seguinte, o Dudu, que depois virou monstro no Palmeiras, O Grêmio tinha dinheiro na época. não tinha dinheiro na época. O Grêmio não quis pagar O os Grêmio nunca 10 teve milhões dinheiro. de reais que eram pedidos à época pelo Dudu. Não quis pagar. Mas depois contratou o eu Juliano. como... Calma, cara, escuta. Tá nervoso, tá ansioso. Na época, eu como gremista falei o seguinte, o Grêmio não vai contratar o Dudu, 10 milhões de reais, o Dudu joga muita bola. Não tem o que fazer, não tem. Sabe o que o Grêmio fez? O Grêmio começou a colocar Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP, Ferreirinha, um monte de pontas que só foram oportunizados porque o Dudu foi embora. Então, ótimo, a história mostrou que eu estava errado e o clube fez certo. Só que talvez eu vou voltar no que o Magrão disse. O Inter não tem base, vai botar quem no lugar dele? Esse é o ponto. Esse é o ponto importante. Quando eu falei a idade dele, eu sabia a idade dele. Quando você vai contratar, na situação que está o Inter hoje, o que tem que ser feito? Histórico dele. Ele virou jogador de futebol com 26 anos? Perfeito. Com 26 Bom anos ponto. ele virou o Carboneiro. Bom ponto. Que é o melhor jogador do Inter, com 26. Qual é o histórico dele? Da onde ele saiu? Ele foi comprado. Por que lá ele não estava jogando? Por que emprestaram ele pro Inter? Tem que saber de tudo isso. Porque, assim, o valor é baixo pro mercado, como a gente falou no início? Sim, o valor é baixo. Pro mercado de hoje, pro atacante. Mas é um valor que o Inter não tem. Eu acho que o Inter vai comprar. Tá? O Inter vai comprar. O Inter vai entregar pra Compraria, torcida. Magro. Cara, eu tenho que ver o histórico do cara. Você tem que ver o histórico dele. Aonde. Assim, ó, ele saiu de um time da Colômbia. Mas é que é muito Magrão difícil. Não é Bruno difícil. tá segurando aqui. É que é Gambá, muito difícil eu ouvir, e talvez não seja o que tu defenda, mas é que é muito difícil eu ouvir, talvez o Inter vai contratar para jogar para a torcida. É por isso que o Inter tá na situação que Não tá. dá pra torcida, porque. É por isso que o porque Inter tá bem. na situação que tá. A direção do Inter pensa em contratações para jogar para a Tá, torcida. mas o Magrão tocou num ponto que é importante, tá? Ou tu tem convicção jogador do pode estar de Carboneiro, aniversário. ou tu não contrata o O Carboneiro. jogador pode estar de aniversário. Mas a Esse é um pergunta ponto que tu importante. me fez Claro que antes... pode, Bruno. A Claro que pergunta pode. que o Bruno me fez antes foi uma pergunta, tem um atacante melhor que ele por esse valor? Cara, eu respondo de duas formas. Primeiro, eu acho que investigando no mercado tu pode ter a famosa descoberta, tá? Tem vários mercados abertos aí que tu pode descobrir jogador. E a segunda resposta que eu tenho pra te dizer, eu não garanto, e nem tu pode garantir. Nem tu, nenhum de nós, a gente não pode garantir que daqui a pouco não seja uma fase. Vamos lá. 3 milhões e meio no ano passado, a gente volta um ano no tempo. E se a gente falasse a respeito do Wesley, sabe o que a gente diria? Pegar a mesma situação. Wesley não era do Inter, 3,5 é o que valeu o Wesley. Sabe o que a gente diria há um ano atrás? Na hora. Pelo amor de Deus, vai e contrata o jogador. E eu acho, e eu vou dizer até uma coisa que pode soar impopular, tá? Eu acho que mesmo que nesse ano o Carboneiro tenha sido muito melhor que o Wesley me parece um jogador mais consistente, inclusive,
que o próprio Carboneiro. Eu não garanto que isso que o Carboneiro esteja vivendo não seja fase, não seja uma etapa onde está todo mundo embaixo e ele acaba se sobressaindo. Acho um bom jogador, mas eu faço as perguntas. Quanto o Inter tem, o que o Inter precisa em outras posições e quanto o Inter pode fazer render o Carboneiro, porque infelizmente a gente tem que pensar em jogador para ser revendido posteriormente.